Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de Dalal e Companhia. Esse é o primeiro em que eu e Yasmin Restum estou aqui ao lado de Dalal Ascar, recebendo a nossa convidada mais do que especial, Aniela Jordan. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Aniela começou aos 11 anos no balé. Sim, comigo, mas logo descobriu que seu verdadeiro palco eram os bastidores. E que palco maravilhoso ela construiu! Desde então, tornou-se uma das gestoras culturais mais influentes do Brasil, responsável por abrir e reabrir teatros que marcaram a vida artística do país. Reconhecida pela Veja Rio como uma das 30 personalidades que mudaram a história da cidade, hoje é diretora artística da Aventura, com mais de 40 espetáculos em 17 anos. Aniela Jordan é isso, um furacão de ideias, coragem e amor pela arte, que continua transformando a cultura brasileira. Aniela, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu queria começar falando um pouco da história de vocês duas, que é uma história bem marcante, muito entrelaçada, afinal, vocês são irmãs. Muito! Irmãs, muito irmãs. Eu sou mãe dela. Um pouco filha, mas funciona muito bem. Eu sou mãe dela, mando nela. Ah, entendi. Ela acha. Entendi. Não, mas eu quero que vocês esmiuçem um pouco mais. Como é que começou essa parceria? Então, vou contar a minha história. A Dalal tinha uma academia em Ipanema, antes de ter essa aqui. Obviamente, eu tinha que fazer balé. Eu morava fora e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer balé com 12, 13 anos. E aí foi aumentando, ela montou uma companhia de balé para montar espetáculos, eu era a primeira da fila. E aí a companhia foi aumentando, eu passei para a segunda da fila, depois eu passei para a terceira da fila, até que ela montou uma produção maravilhosa que foi a Floresta Amazônica, no Teatro Municipal, cuja bailarina principal era Margot Fontaine, que era a maior bailarina do mundo, e eu fui uma árvore. Então eu comecei a entender que essa não deveria ser a minha profissão, que realmente eu não tinha futuro como bailarina. Ela sutilmente, gentilmente, me mostrou que essa não era a minha profissão. E como eu gostava muito do backstage, gostava muito desse ambiente de arte, eu comecei a fazer qualquer coisa. Enfim, fazia o que precisava no palco, e na época não existia iluminação no Brasil, não existia mesmo. Se hoje em dia já existe pouco, naquela época não existia iluminação. Então, é uma profissão muito masculina também, né? E nem no Brasil, nem masculina não tinha essa profissão. Então ela trazia sempre ou o iluminador do Covent Garden de Londres ou do American Ballet Theatre de Nova York. E eu comecei a fazer tudo, assim, subia na escada, cortava gelatina, era intérprete dos eletricistas, e comecei a aprender a profissão desse jeito, até um dia que ela montou um festival muito grande, que era o Festival de Inverno, e a gente estava em São Paulo, no AMB, com grandes bailarinos internacionais, e o iluminador responsável, que era do Royal Ballet, teve um chamado para voltar para Londres, e eu assumi. Virei iluminadora e comecei na vida como iluminadora. Caramba, que responsabilidade, assim. Porque é maluca, né? Confiar numa garota de, sei lá, 18 anos de idade, 20 anos de idade. Acho que ela enxergou que eu tinha um certo futuro. Mas essa é a sua versão da história. Eu quero saber da Dalal. Como é que foi esse encontro de vocês? É mais ou menos a mesma, só que ela não se dá conta, mas ela tinha muita facilidade musical para balé. Ela é muito musical e muito teatral. Ela tem uma noção, isso é uma coisa que a gente não ensina. Ela tinha algumas dificuldades técnicas, que eram principalmente quando se tratava de sapato de ponta. Eu acho que era porque era um pouco dondoca, doía o pé no começo. Eu chorava quando se via mas ela, raçuda, enfrentava. Mas não dava para seguir uma profissão quando você não domina e tem dor assim, dessa maneira. Mas ela tinha os atributos todos de uma pessoa que tem uma visão teatral mais ampla. Aí eu coloquei ela ela foi iluminadora do meu primeiro balé no Teatro Municipal. E foi Copélia, quando ela assumiu a direção do balé do Teatro Municipal. A gente já tinha feito algumas coisas antes com o balé, mas ela montou Copélia, que era uma superprodução linda. A entrada dela no Teatro Municipal como diretora do balé
Então era uma coisa muito esperada, muito guardada. Eu não sabia nada. Eu trabalhava até meia-noite, tipo, tentando fazer isso, sendo muito massacrada pelos homens só tinha homem no palco, né? Então, imagina, uma garota muito jovem, de 20 anos, mandando neles, era assim, muito difícil. E eu me lembro que eu trabalhava até meia-noite, depois ia para casa, chorava de meia-noite às 4, dormia de 4 às 8, acordava e voltava para o balé, voltava para o teatro. E assim a gente vai aprendendo, e a vida é essa, né? Você vai aprendendo, errando, acertando, e fui crescendo na profissão, e fiz muitas iluminações de muitos balés, até o momento que eu resolvi crescer dentro do Teatro Municipal. Então eu passei a chefe de palco, eu comandava eles todos, depois eu passei para coordenadora técnica, até que eu passei para diretora de produção. Isso ao longo de 20 anos do Teatro Municipal, mesmo quando ela saiu, eu segui na profissão e virei diretora operacional e terminei a carreira dos 20 anos do Teatro Municipal sendo diretora de produção. Eu montei o departamento de produção do Teatro Municipal. E foi assim, uma oportunidade na vida que eu acho que ninguém teve, na verdade, de você aprender tanta coisa no maior teatro do Brasil, com todas as companhias internacionais, a gente montava óperas, todos os balés, todas as óperas, os concertos, e todas as companhias internacionais que vinham. E eu, na verdade, eu pedia para, assim, além de eu estar lá como diretora, eu ficava do lado, colada, vendo como é que as pessoas faziam, como é que trabalhavam. E teve um momento que a Dalal, ainda na gestão da Dalal, ela trouxe um coreógrafo para montar a Sagração da Primavera. E era um cara de fora, e ele me viu trabalhando e falou para a direção da Funarge, que na época o Teatro Municipal era da Fundação de Artes do Rio de Janeiro, falou, vocês deviam investir nessa menina, é uma menina que tem talento, vocês deviam investir nela. E aí ele me convidou para... Ele fazia a gestão de um festival de dança em Miami durante um mês, e me convidou para ir. E o teatro me mandou. E aí eu fiquei um mês lá, e aquilo mudou meu olhar, porque assim, lá fora era uma loucura o profissionalismo que a gente ainda não tinha aqui. Como você geria o espetáculo, como é que você fazia. Eu me lembro que o diretor de cena, que é a pessoa que comanda o espetáculo, ele lia partitura, ele sabia se a atriz que ia entrar em cena estava com o brinco certo ou errado. E é uma coisa assim, ele tinha um comando e uma gestão em cima do espetáculo que eu nunca tinha visto. E aí quando eu voltei, eu comecei a implementar isso no teatro, e foi assim que eu fui crescendo. Curioso como você começou como bailarina e depois foi se descobrindo, talvez até por intermédio da Dalal mesmo, em outras áreas, mas ainda assim artísticas, ainda dentro desse meio. E a Dalal tem uma coisa muito, muito dela, que é sempre buscar o melhor, né? Mesmo depois que a gente estreia, eu falo, mas a Dalal já estreou. Mas ainda não tá bom, eu quero melhorar. E aí a gente aprendi muito com esse olhar dela, que a gente tem que sempre tentar buscar o melhor. Porque muita gente às vezes, tá bom. E aí eu acho que assim, a Dalal foi minha inspiração a vida inteira com relação a esse olhar para a arte, né? Ela leva isso até hoje, assim, às vezes eu falo uma coisa, ela fala assim, não pode, não sei o quê, tem que... Então ela tem esse olhar para a arte muito aqui em cima, sabe? Que poucas pessoas têm. Mas ela manda em mim agora. Um pouco. Trocou o papel, Eu tento. Eu brigo muito, ela manda em mim. Mas eu aceito a ajuda dela, porque ela hoje tem uma cancha muito mais ampla, porque não só ela passou pelos balés e pelas óperas, pelos concertos, mas agora ela é assim número 1 nos musicais. Não somente nos musicais que existem na Broadway, que existem no mundo, mas aqueles que são feitos no Brasil, por brasileiros, com temas brasileiros. Ela virou uma expert. Como eu gosto muito de valorizar o Brasil na dança, ela agora faz nos musicais. O Brasil está se tornando um polo muito importante internacional com musicais. Que bacana que você conseguiu também reconhecer e perceber o talento da Aniela, talvez não tanto como bailarina ali no palco, né, mas em outras áreas dentro da arte. Como competência, porque como é um pouco minha filha, eu fiquei muito orgulhosa. Eu gostei muito de ver tudo que a Aniela trouxe também, falando de tudo que ela aprendeu com você, Dalal, mas aí eu queria também te ouvir nesse sentido agora que você introduziu esse assunto sobre o teatro musical, o balé musical. O que você acha que você aprendeu com a Aniela? Eu aprendi uma coisa que eu não tenho de natureza. Um pouquinho de olhar mais objetivamente pela administração e menos
só olhar para o artístico e pelo cultural. Porque sem administração, sem uma competência técnica, o outro também não funciona, fica falando sozinho. É preciso... Fica só sonhando, né? Só sonhando. Meninas, agora eu queria entender um pouco mais sobre esse teu repertório lá no Teatro Municipal. Foram muitas vivências, eu queria que você pontuasse talvez algo de bastidor, para além do que você já nos contou, algo que talvez seja uma curiosidade, que a gente ainda não sabe sobre essa história, todos esses papéis que você exerceu lá dentro. Tem algum que te marcou mais? Talvez uma história mais engraçada, curiosa? Ah, tem milhões de histórias. Quando ela montou Cinderela, ela resolveu botar cavalos de verdade no palco. Aí os cavalos, de repente um passa e o cavalo faz xixi, a gente tinha que pular por cima no palco. Isso quando eu ainda dançava. Mas tem várias, tem uma outra que foi a montagem de um balé chamado Listen Feed, e veio um diretor montar lá de Lá fora. Seu filho, desculpa. Foi o Lacotte, o Pierre Lacotte, que veio montar, e ele era um francês muito exigente. E a gente tinha o patrocínio também de um banco francês, e tinha o diretor do banco. E tinha uma... A última cena do balé, ela entrava, ela morta, que na verdade era uma boneca, e subia e duas meninas levavam para cima. As meninas eram penduradas, dois bailarinos eram pendurados. E acabava o balé lindo, com elas em cima e a cortina fechando. Isso foi em São Paulo, e nessa época eu era coordenador de palco. Eu dava as vai dos espetáculos, né? Vamos, começa, sobe, desce. Eu estava na coxia com meu fone e as meninas entram, se colocam e do outro lado da outra coxia, o meu chefe de palco começou a gesticular e falar coisas. Eu falava, fala no fone, e ele não falava, eu fazia, eu falei, bom, não estou entendendo o que ele está falando, dei o vai. E quando as meninas subiram, a menina tinha pisado no meio da corda que levanta, que enrolou no pé e ela subiu de cabeça para baixo, porque o pé subiu e ela mergulhou. E aí, aquela cena linda, final, foi uma cena patética. A menina de cabeça para baixo, quase pedindo socorro, a cortina fechando. Bom, eu me escondi atrás do cenário, porque eu falei, eles vão me matar agora. E, de fato, o francês veio berrando. Quem é responsável? E tem muitas histórias engraçadas, muitas, a gente passa por muitas. As cantoras de ópera que chegam, então, a Dalal fazia uma coisa linda, que era, a gente fazia muitos espetáculos para as escolas, né? Para as escolas aprenderem, e que escolas públicas que não têm a possibilidade de ver. Eu me lembro que veio uma cantora famosíssima e que achou um absurdo, como que ela ia ter que cantar, fazer uma sessão para criança, que chatice, uma diva. Eu confesso que o Teatro Municipal, 20 anos de Teatro Municipal, já me deram um basta de divas. Hoje em dia eu não trabalho mais com diva nenhuma, não aguento. E aí a diva, depois que fez o espetáculo, a reação das crianças foi tão incrível que ela chorava de emoção. Ela chorava e agradeceu por ter feito o espetáculo. Então, assim, a gente tem muitas histórias no backstage que ninguém sabe na frente, mas que são maravilhosas. Eu tô imaginando essa bailarina que subiu pendurada pelo pé, coitada, tentando achar uma graciosidade para fazer, executar aquilo de algum jeito. Coitada. E depois eu falei, mas por que você não me avisou no microfone? Eu acho que ele ficou aflito, começou a gesticular e eu não consegui entender o que ele estava falando. Eu dei um vai, estava na hora. Mas tem muitas histórias que acontecem. Tem muitos casos assim, engraçados. A primeira vez eu ainda era estudante, fui assistir um casal de bailarinos estrangeiros. Naquela época vinha um casal, não vinha companhias. Então vinha um, dois, ou um grupo de 4 ou de 6. E aí tinha um pas de deux, onde ela sai correndo, nunca tinha se visto isso, porque isso era novo, saía correndo para um lado, corria, se jogava nos braços dele, e ele pegava. E aí ela saiu correndo, era uma estrangeira, mas saiu correndo, se jogou nos braços dele, voou, passou, foi parar na coxia. Ai, que horror. Eu tenho crise de riso, porque era muito engraçado, mas era trágico. Trágico, ela apareceu de volta, toda amarrotada. Mas esses casos acontecem. Fingindo naturalidade, Não, claro. Até com os maiores bailarinos, os maiores cantores, sempre pode acontecer alguma coisa. O show tem que continuar, não é? E Dora? você sabe que dizem no mundo do balé que você caindo uma vez no palco te traz sorte pro resto da vida. Olha só essa superstição, eu não sabia. Meu Deus. Então,
Agora, se você tiver mais alguma história para contar, esse é o momento, porque a gente adora esse tipo de bastidor. Pois é. Alguma outra curiosidade dessa? Alguma história engraçada? Não, eu só me lembro de um espetáculo que eu não vi, que eu não estava no teatro, não estava responsável, mas que eu soube que era... Eu não sei se era o Tsar Saltan, se era uma ópera russa, que o cantor, inclusive, acho que era o Paulo Forte, alguma coisa aconteceu, que ele era carregado, coroado. Não sei bem da história. Eu só sei dizer que houve um tropeção, os homens carregavam ele era gordo e forte, e a coroa que ele usava voou e foi parar na batuta do maestro. Esse caso eu não assisti, mas todo mundo que estava lá saiu contando essa história. São pequenas coisas que acontecem. Eu, quando fui dançar a primeira vez, que eu queria fazer uma carreira profissional, eu fui dançar no Teatro de Volta Redonda. Nós éramos um grupo de 12, todas querendo dançar ainda, alunas, estudantes, já em formação. Aí eu fui fazer um adágio. Eu me lembro que eu estava inspirada. É um adágio maravilhoso. Com o meu primeiro partner, fiz um arabesque para fazer penché. Quando eu desço, eu olho, tinha um cachorro sentado no palco olhando para mim. Essas coisas são engraçadas agora. No momento, são um pouco trágicas, porque a gente não sabe o que fazer. Eu continuei, mas o cachorro ficou lá. Você não levou ele para casa de mascote? Não, ele era mascote do teatro. Ah, tá. Dalal e Hermiela, olha, é cada história. Eu vou dar mais oportunidades para a gente falar um pouco mais desses bastidores, mas antes, eu preciso entender um pouco mais da trajetória da Aniela, porque saiu da iluminação cênica do balé, passando por essa carreira de diretora artística depois de muitas aventuras com o devido aí trocadilho. A gente vai falar um pouco mais sobre o seu trabalho também atualmente. Mas eu queria entender se essa transição também foi influenciada pelo seu gosto por musicais. Então, eu sempre gostei de musical, na verdade. Muitos anos antes, o Adolfo Bloch, que tinha o Teatro da Manchete, tinha a Manchete, e era um amante das artes, um amante dos musicais, ele montava musicais. Com a Bibi Ferreira, ele montou com o Paulo Otran, ele montou grandes musicais que eu não assisti porque eu era muito pequena, mas ele montou Pippin, em 74, e eu fui no Teatro Adolfo Bloch, e foi a primeira vez que eu assisti um musical na minha vida. E eu fiquei totalmente apaixonada. Era com a Marília Pera e o Marco Nanini, e eu assisti 35 vezes. Somente. Pouca coisa. Aquela adolescente bem louca que ia toda semana. A partir da quinta vez, o administrador do teatro falava: minha filha, pode entrar. Não precisa mais pagar ingresso, porque realmente eu sonhava que eu sabia tudo de cor, eu sonhava que alguém ficasse doente e pudesse entrar. É claro que minha mãe não ia deixar, mas enfim, era o sonho. Só que assim, no Brasil não tinha musical, não se fazia mais depois que o Bloch morreu. Enfim, isso acabou. E aí eu ia para Nova York, assistia as coisas lá e sempre gostei muito. Depois dos 20 anos de teatro, chegou um momento em que eu achava que eu já tinha cumprido a minha missão no Teatro Municipal, no serviço público, porque eu já tinha passado por todos os lugares, e resolvi abrir minha empresa. E eu abri a empresa para trazer companhias de balé, para fazer coisas assim. Eu trouxe várias companhias, trouxe o Balé da Ópera de Paris, o Balé de Monte Carlo, o Balé de Tóquio. Mas eu sempre gostei de musical e surgiu a oportunidade. A última coisa, os 2 últimos anos da Dalal, da última gestão da Dalal, porque a Dalal fez uma gestão como diretora de balé e 2 como presidente. Eu passei ao longo, ela saía, voltava. E a última gestão da Dalal, que na verdade eu já tinha aberto minha empresa, eu estava de licença do municipal, e a Dalal falou: eu fui convidada para ser presidente, o que você acha? Eu falei: acho maravilhoso, você tem que ir. Enfim, para quem tem uma carreira na dança, o Teatro Municipal é um palco incrível, com uma companhia incrível, mas eu não vou, porque eu já abri minha empresa, estou muito feliz, estou de licença. Aí a Dalal, que é muito mais esperta do que eu, falou: claro, queridinha, você vem só me ajudar um pouquinho. Não vem só me ajudar um pouquinho, eu morava no Teatro Municipal de 9 da manhã à meia-noite, e depois ainda ia para casa e ia estar no computador para ver como é que estava a minha empresa, que eu tinha 2 sócios que estavam tocando a empresa. Mas enfim, na última gestão dela, a gente fez, sempre na abertura do ano, a gente fazia espetáculos para família, para crianças e família. E fizemos... um dos espetáculos chamavam Fantasma do Teatro, era um espetáculo super divertido. O outro foi o Circo dos Animais. E o terceiro, a gente fez... o segundo a gente fez Pedro versus Lobo. E o terceiro a gente fez o Fantasma do Teatro. E eu convidei o
Cláudio Botelho e o Charles Miller para virem dirigir. Eles também eram de musical, mas estavam começando essa carreira de musical no Brasil. E no último ano eu trabalhei com eles, a gente se deu muito bem. E aí resolvemos, quando eu saí do Teatro Municipal, eles me pediram para eu ver se eu fazia a gestão da carreira deles, e a gente foi convidado para reabrir o Teatro Carlos Gomes, na época, que estava fechado há anos, a prefeitura reformou, e a gente montou a Ópera do Malandro, do Chico Buarque. E eu falava, meu Deus, será que vai ter público? Será que vai alguém? Lá no centro, na época, ninguém ia para o centro, ia para teatro. Eu ainda botei vans, produzi vans saindo do shopping da Zona Sul para levar a gente. Bem, a gente lotou o teatro um ano, sem nenhum dia com ingresso sobrando. Era filas e filas no teatro, as pessoas encantadas. E eu comecei a perceber que realmente o musical fazia sentido no país. Porque o brasileiro é um povo muito musical, né? Tanto em dança quanto música, com todos os tipos de música que existem no Brasil, que não existe em nenhum lugar do mundo, tantos tipos de gêneros diferentes, e dança, e tudo. E começou a fazer muito sucesso, e a gente montou vários espetáculos menores. Eu era uma empresa de pequena para média, a gente montou vários espetáculos menores, até que a gente comprou os direitos da Noviça Rebelde em 2007. E nesse momento eu entendi que a gente precisava fazer uma grande produção, porque a Noviça Rebelde está no imaginário de todo mundo, né? Você não pode montar uma novicinha. E eu também estava buscando alguém, um sócio, uma sócia, para ter um outro olhar, que é um olhar de comercial, de gestão, de visão. Eu sou muito mais artístico e produção. E a vida, eu conversei com várias pessoas, e a vida me fez cair no Luiz Calainho, que na época estava abrindo, ele foi vice-presidente da Sony durante muito tempo, e estava abrindo a empresa dele de entretenimento, para fazer investidas em entretenimento. Aí fui lá, bati na porta e fiz a proposta de fazer a Noviça. O Calainho na hora topou, falou topo, fiz a proposta, quer fazer junto com a gente, junto comigo? Ele topou. Então fizemos a primeira Noviça, foi em 2008, no Teatro Casagrande, que entre tempo a gente foi chamado para ser sócio do Teatro Casagrande, para conseguir reabrir. A gente entrou na sociedade, o Calainho captou o dinheiro da Oi para virar Oi Casagrande, a gente fez a reforma e abrimos com a Noviça. E as pessoas saíam de lá dizendo, nossa, a Broadway é aqui. Tinha sido o primeiro grandíssimo espetáculo no Rio de Janeiro. E daí fomos embora, fizemos muitas coisas, Violins no Telhado, Hair, muitos espetáculos. Em 2013, em 2012, a gente entendeu que o teatro musical já estava bastante sólido, tanto de público, quanto de atores, quanto de criadores, quanto de técnicos, porque o teatro musical tem uma técnica e uma direção específica. E estava maduro já no país, que não fazia mais muito sentido a gente só fazer espetáculos americanos. A gente tinha que começar a investir na cultura brasileira. A gente foi chamado pelo Roberto Medina para fazer o Rock in Rio, o musical do Rock in Rio. A gente abriu a Cidade das Artes com o espetáculo Rock in Rio. E no ano seguinte a gente montou Elis, a musical. E Elis foi um divisor de águas na história da aventura, assim como a Ópera do Malandro foi o meu primeiro divisor de águas no musical. Elis, Noviça Rebelde também foi um divisor de águas. Elis também foi outro, onde a gente fez um grande espetáculo nacional, no estilo Broadway, assim, um grande espetáculo. Mas nessa hora, o que aconteceu? Ao fazer o musical nacional, eu achava que eu tinha que trazer gente que não era só gente que fazia musical americano, para não ser um musical brasileiro americanizado. Então eu convidei o Nelson Motta para fazer o texto e o Denis Carvalho para fazer a direção. E o Denis, eu não tinha muita intimidade com ele, eu tinha feito um trabalho que ele tinha chamado a gente para fazer a parte musical de uma minissérie, mas chamei ele e o Denis falou, mas eu nunca dirigi teatro, eu sou homem de televisão, como é que eu vou dirigir teatro? Fui, almoçando com ele, convencendo ele, mas quem vai fazer Elis? Porque o Denis foi muito amigo da Elis. Quem vai fazer Elis? Não, a gente vai achar, a gente faz audição, você vai ver como é, enfim.
Foi uma longa trajetória, mas o Denis topou e foi incrível, porque depois que ele fez Elise, o Denis se apaixonou loucamente por musical. Você vive me ligando para dizer quando a gente vai fazer o próximo. Acho que mudou o olhar dele, né? Ele estava há 40 anos fazendo novela, 40 anos fazendo a mesma, que é o máximo, mas estava fazendo... E assim, fazer musical era uma outra coisa. E deu super certo, Elise foi um sucesso estrondoso. A gente fez Rio, São Paulo, turnê pelo Brasil inteiro. Tanto que a gente retomou Elise há 2 anos atrás, quando fez 15 anos 10 anos primeiro Elise. A gente retomou Noviça Rebelde há 2 anos atrás, que fez 15 anos da Noviça Rebelde. E a gente retomou Hair esse ano, que fez 15 anos de Hair. Sempre com uma paginação diferente, com um olhar diferente, uma montagem diferente. Mas são grandes sucessos que ficam para sempre. A Noviça Rebelde, quem viu há 15 anos atrás, hoje em dia os filhos cresceram, são eles que trazem os seus próprios filhos, né? As gerações vão mudando, mas as pessoas continuam muito interessadas. E aí a gente fez uma carreira também de teatro musical nacional. Aí montamos Chacrinha, que foi também um sucesso incrível. A vida do Chacrinha. Mais brasileiro que isso, impossível, né? É a nossa cara. Impossível. E Elis fez descobrir uma grande cantora brasileira. E aí a gente revelou a Laila Garran, que hoje em dia é uma estrela, e ela foi revelada em Elis. E a Laila foi muito engraçado, porque ela veio fazer audição, e a Laila é ruiva, de cabelo crespo e olho verde. Ela tem nada a ver com a Elis. E ela nunca achou que ela ia ser Elis. Ela veio muito fazer audição para se mostrar, porque a gente tem ver quem é, porque muitas vezes acontece isso, né? A gente pega, a menina que fez a audição da outra vez serve para cá. E também porque era o Denis. E ela fez a audição, e quando acabou a audição, o Denis virou para mim e falou: essa é a primeira candidata que eu vejo que tem energia da Elis, porque ele conheceu muito a Elis. Enfim, depois a gente passou por várias etapas e acabou que a Laila foi Elis, e realmente foi uma virada na carreira dela incrível. E fizemos muito. Chacrinha tinha uma curiosidade muito divertida, que o primeiro ato mostrava a vida do Chacrinha no interior, no sertão, ele menino e tal, e o segundo ato era a própria discoteca do Chacrinha. E o Stepan, aí eu chamei o Andrucha para dirigir. O Andrucha também, quando eu chamei ele para dirigir, ele falou: eu vou dirigir um musical? Ele não entendeu nada. Você sempre desafiando a carreira das pessoas. Também, né? Para trazer um outro olhar. E o Bial para escrever Chacrinha, porque o Bial era um grande fã de Chacrinha. Então, assim, deu uma chacoalhada também. E o segundo ato, que era a discoteca, e o Stepan veio fazer o Chacrinha, o Stepan era o Chacrinha. Tanto que depois de Chacrinha, ele fez filme do Chacrinha, série do Chacrinha, especial da TV Globo do Chacrinha, o Stepan virou o Chacrinha, né? E no segundo ato, o Russo, o assistente do Chacrinha, ia buscar, tinham calouros, então eram atores que faziam calouros, mas tinha uma hora que chamava gente da plateia. E como o espetáculo virou um grande sucesso, vinha sempre gente famosa, e a gente sempre puxava as pessoas famosas. Então era o Gianecchini, a Cláudia Raia, todo mundo ia ser calouro, Xuxa, todo mundo ia ser calouro. E foi um espetáculo que deu muito certo. Um dia eu quero retomar. Eu adorei Chacrinha, achei muito máximo. Muito, grande eu quero musical. retomar o Chacrinha. Nossa, a gente tem dezenas de histórias que são musicais de sucesso e que a gente conseguiu atualizar, digamos assim, talvez tropicalizar. Não é? E eu acho que você tem grande parte nessa história, né? A aventura tem grande parte. A gente nessa lançou história. esse braço. É um pouco a construção, né, das coisas assim que não tinham no Brasil. Aos poucos foram sendo construídos. Sim. Musicais brasileiros. E hoje em dia, musical no Brasil é o uma balé força brasileiro ser incrível. respeitado no mundo todo. Hoje tem artistas, tem muita coisa, mas ao longo dos anos, foi uma construção, uma luta, mas por ideal e por amor. Agora, Dalal, qual que é a interseção assim do balé com esse teatro musical? Onde é que eles dois se encontram? Não, é que o balé não é só balé é dança, né? E no todo musical, 99% também tem dança, não só canto. Então, os bailarinos foram se aperfeiçoando não só no balé clássico, através do balé clássico começaram a estudar e aprender outras modalidades. Modalidades que permitem eles dançarem qualquer tipo de coisa, inclusive as danças dos musicais, que são mais livres, mais contemporâneas, mais a técnica básica da técnica é a mesma.
Aniela, você veio ali de uma singela árvore da floresta amazônica do espetáculo da Dalal e depois foi seguindo nesse meio de produção artística até começar a sua carreira como diretora artística de muitos musicais também. Agora, a gente sabe que para se produzir um espetáculo desse tamanho, dessa pompa, com tantos bailarinos, com tantos artistas, com tantas pessoas nos bastidores, a gente sabe que não dá para fazer isso de um dia para o outro e para isso é preciso equipamento, uma gestão, pessoas técnicas, enfim. Depois de tantos anos ainda trabalhando com espetáculos, eu queria que você dissesse se você ainda considera difícil colocar um espetáculo com essa qualidade não só de pessoal, mas de equipamento de pé. Hoje em dia, ainda é difícil? Ainda é difícil, só que a gente sabe que é difícil, então a gente se prepara para a dificuldade. E assim, a verdade é que eu tenho uma equipe muito, muito, muito boa. Eu diria que a equipe da Aventura é, de longe, a melhor equipe de gestão e produção do Brasil. Assim, eu tenho uma equipe muito boa, senão seria impossível fazer tudo que eu faço. Porque a gente produz, em média, 5 musicais por ano, grandes musicais, e agora temos a gestão de 6 equipamentos. Tudo isso começou porque eu sentia muita falta. A gente era produtor, mas ia para teatros de terceiros, né? Onde você tem que ir segundo as leis dos terceiros. O que pode, o que não pode, o tempo que tem para montar e tal. Eu sempre quis ter teatro. O Calaim, meu sócio, brinca que eu sempre pedi um teatro, agora a gente tem 6. Depois do Casagrande, a gente saiu do Casagrande por uma questão de gestão mesmo, dos sócios não tinham a mesma visão que a gente, mas surgiu a oportunidade, um belo dia eu abro o jornal, isso tem quase 12 anos atrás, e vejo que o Cinema Palácio tinha sido uma incorporadora, tinha comprado aquele bairro, aquela área toda, incluindo o Cine Palácio, que é na Cinelândia, ali em frente ao Passeio Público, para fazer prédios de escritórios muito chiques, muito bacanas. Bem, fui bater na porta e era o Opportunity, eu conhecia a gestora do Opportunity, fomos bater na porta, dizendo a gente quer pegar o cinema e transformar no teatro. Enfim, depois de uma longa conversa, vários meses, a gente fechou esse negócio e nós transformamos o Cine Palácio num teatro de 1000 lugares. Foi uma obra... Eu brinco que depois que eu fiz o Riachuelo, virou o Teatro Riachuelo, né? A Riachuelo deu o nome ao teatro, deu o naming right, e depois, eu brinco que depois dessa obra eu faço qualquer coisa, porque era uma loucura, a gente entrava de bota de borracha, era um lamaçal, era um teatro fechado, um cinema fechado há muito tempo, totalmente abandonado, morcegos, e aí isso virar um teatro lindo, histórico, é um teatro tombado, né? Histórico, foi assim um hercúleo, mas deu super certo. Hoje o Teatro Riachuelo é um teatro muito posicionado, esse ano está fazendo 9 anos, foram 2 anos de obras, esse ano a gente está fazendo 9 anos, e é um teatro que super funciona, maravilhoso, e daí foram surgindo outras oportunidades. A segunda oportunidade foi o Teatro Adolfo Bloch, onde eu assisti o primeiro musical da minha vida, então foi muito emocionante a gente pegar a gestão de um teatro que me fez entrar no mundo dos musicais. O Teatro Adolfo Bloch é um teatro com outro referencial, é um teatro muito menor, de 360 lugares, que é um teatro para teatro, né? Então, o Teatro Riachuelo, a gente faz grandes musicais, grandes shows, às vezes grandes peças, grandes concertos, grandes balés. O Teatro Adolfo Bloch é um teatro para teatro, onde a gente faz teatro bom. Eu sempre tenho como premissa fazer um pouco de tudo, desde que a premissa é a qualidade. Não dá para fazer qualquer coisa. O teatro, para ser um teatro de sucesso, ele tem que se posicionar. Para o público reconhecer, lá, seja o que for, será bom. Se for um show, vai ser bom. Se for um balé, vai ser bom. Se for um musical, vai ser bom. Essa é a nossa premissa, da gente ter uma diversidade dentro da qualidade. Então, o Teatro Adolfo Bloch é um teatro para teatro, mas que a gente também faz balé quando tem espetáculos menores, também a gente faz shows quando são shows menores, mas é um teatro de qualidade. E aí, em 2019, a gente reabriu o teatro aqui. Não, 2019, estou confundindo. 2019 foi o Adolfo Bloch.
Em 2022, a gente teve a oportunidade de pegar o Teatro Jardim, que era dentro do Jardim Botânico, o antigo Teatro Tom Jobim, que é dentro do Jardim Botânico, é um teatro federal, né? Pertence ao Jardim Botânico, e a gente pegou a gestão dele e transformou num teatro para crianças, exclusivamente para crianças. Nessa época, eu estava com meu neto pequeno e o Calainho estava com um filho pequeno, ele é pai tardio. Então, a gente estava com o olhar voltado para espetáculos, fazer espetáculos de qualidade. É muito difícil o espetáculo para criança, porque você não pode achar que criança é um debilóide. Criança faz qualquer coisa, e muita gente faz isso. Faz lá 3 porquinhos com o super-homem, que tá bom para criança. Não tá. Você tem que fazer uma coisa, a criança é super inteligente, entende, e a criança é o nosso público do futuro. Então, por que você vai fazer uma coisa mais ou menos se é o público que você vai querer ter amanhã assistindo seu espetáculo? Então, a Ecovila ReHap, a ReHap, que é uma loja de brinquedos, veio patrocinar o espetáculo, veio patrocinar o teatro, e é um teatro que só tem coisas de qualidade. É um teatro difícil de pautar, porque não é só coisa que a gente faz, né? Ao contrário, a gente recebe as produções de todas as pessoas que produzem infantil. De São Paulo, do Rio, de onde for, a gente traz. E ele funciona aos sábados e domingos, às 11 da manhã e às 4 da tarde, sempre com peças diferentes. E esse a gente abriu como um teatro completamente acessível. Você tem audiodescrição, você tem libras, você tem legendas, você tem fone para as crianças que têm autismo, que têm questões com barulho. Então, a gente é especializado em atender esse tipo de... Os pais das crianças neurodivergentes, ao descobrirem que tem um lugar que elas podem levar seus filhos com toda a tranquilidade, porque o teatro está preparado para isso, é uma maravilha. O retorno que a gente tem, as pessoas que escrevem para a gente, é tão legal, porque a gente está recebendo tudo que é tipo de criança, e as crianças amam, estão lá, podem levantar, dançar no meio da plateia. É um teatro para isso, né? Para as crianças terem uma educação, uma cultura de qualidade e poderem se expressar. E há uns anos atrás, eu resolvi fazer um espetáculo para o meu neto, meu primeiro neto, chamado Zaquim, ele se chama Tomás Zazu, e é um espetáculo muito lindo, muito lindo, muito lindo, todo musical, e é um espetáculo também, um dos meus espetáculos do coração. Então temos 3 teatros no Rio. Há 2 anos, 1 ano e meio atrás, a gente pegou um pequeno teatro em São Paulo, que é dentro da Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores antigamente tinha um pregão. Hoje em dia isso não existe mais. Então, o lugar onde era o pregão, eles fizeram um auditório muito lindo, onde eles usam durante a semana para as reuniões deles, e fim de semana ficava sem uso. E aí a gente pegou também e a gente faz shows e pequenas peças nesse auditório. Mas a gente sempre estava procurando um teatro grande para fazer as nossas grandes produções. E o antigo Teatro Alfa, que é um teatro de 1.100 lugares, lindo, majestoso, maravilhoso, onde a gente fez nossos grandes musicais, a gente fez nesse teatro. Fez a Novi sobre o telhado, fez o Chacrinha, fez Rock Rio, fez muitos espetáculos lá. Era um teatro que tinha fechado há 2 anos, e a gente buscava, eu sempre estava de olho nesse teatro. E também, da mesma maneira, a gente foi bater lá e havia uma grande concorrência, porque todo mundo queria pegar esse teatro e a gente ganhou a concorrência. E esse teatro abriu tem 10 dias atrás com o Hair. A gente levou o Hair, que estava no Rio de Janeiro, para lá. E é um teatro lindo, a gente reformou ele todo, porque é um teatro de 30 anos, lindo, mas tinha 30 anos, precisava de uma reforma. E o teatro foi assumido pelo BTG Pactual, que comprou, na verdade, aquela área toda, e o BTG é uma marca que está investindo muito em cultura, né? Eles estão começando a ficar muito presentes em cultura, e eles deram o naming right para o teatro, e abrimos, há 10 dias atrás, um teatro desse tamanho, e terça-feira agora a gente abre um segundo espetáculo, que é Vozes Negras, onde a gente homenageia as grandes cantoras negras desse país. É um espetáculo em série, cada semana é um espetáculo diferente, assim, é uma loucura absoluta, mas cada semana a gente homenageia 2 cantoras diferentes, e a gente estreia agora terça-feira, então fica terça, quarta e quinta Vozes Negras, sexta, sábado, domingo, Hair. É um que fôlego. Aventura! É uma tudo aventura. Isso ela aprendeu comigo. E agora, Com certeza. e agora eu sou a maior admiradora dela. E orgulho porque ela aprendeu comigo. Agora, é impressionante como vocês, quando pensam essa ideia da gestão, quando a Aniela traz tudo isso, eu fico pensando,
O que é necessário, né, além da vontade, enfim, mas quais competências ali são necessárias para uma gestora cultural de qualidade, profissional? Não sei se Dalal quer também trazer sua experiência por conta também do Teatro Municipal. Tem que ter um pouco mais do que a média. A vontade. Não só de vontade, mas você tem que ter mais conhecimento. Conhecimento cultural da cultura da nossa civilização. Como os teatros cresceram, como é que as coisas evoluíram desde o teatro grego, aquelas maravilhosas arenas gregas que até hoje estão visitadas, e como ele vai para o futuro. E, principalmente, se dar conta que só duram as coisas por gerações se tiver qualidade. Então, qualidade é a primeira busca. Não é o que você gosta, é o que você quer. É aquilo que tem. Para ter qualidade, você precisa ter um pouco mais de informação, um pouco mais de leitura, um pouco mais de introspecção. Não é uma coisa tão para fora, é uma coisa que se busca para se enriquecer de informações, para poder fazer uma coisa com qualidade. As coisas com qualidade têm tendência a durar. E tem que ter esse olhar de gestão. Assim, não basta ter vontade. Quero assim, se você é atrapalhado, então você tem que ter um olhar de gestão. O que pode funcionar, o que pode não funcionar. E eu fico muito feliz que eu trouxe a minha filha, que é advogada e que achava que queria um pouco mais do que só o direito. E ela veio, na obra do Teatro Riachuelo, ela veio fazer a obra comigo. E ela foi aprender hoje em dia, estou achando até que ela é melhor que eu. E é nossa obrigação, né? Calçou as botas. Calçou as botas e foi embora. E eu brinco que a gente tem a obrigação de melhorar a espécie, né? Então... Então foi assim, ela é melhor que eu e a filha deve ser futuramente melhor que ela. Imagina o neto. Imagina o seu neto. E o meu neto, que tem um olhar artístico absoluto. Eu brinco, ele tem com 8 anos. Eu falei, gente, eu vou ter que esperar mais uns 20 anos para ele vir aqui me substituir. Porque a minha filha, Júlia, ela faz a gestão dos equipamentos. Hoje em dia são 6. Daqui a pouco 7. Mas ela não cuida do artístico. Meu neto tem esse olhar artístico. Muito. Ele já dirige espetáculo aos 8. Ele escreve a pauta, ele faz... Outro dia ele chegou, eu fui buscar ele na escola e ele me mostrou um caderninho que ele fez. Primeira página, cena 1. Segunda página, ele escreve a cena. Segunda página, cena 2. É muito fofo, né? Ele tá em 2050. É isso. Dalal, Aniela, olha, muito obrigada. A gente vai ter que se despedir. Poxa vida, o tempo passa correndo quando as histórias são boas. Aniela, muito obrigada pela sua presença. Foi uma honra receber você muito aqui. Muito feliz de estar aqui, sobretudo porque é com a minha irmã. Eu estou feliz porque ela está registrando a história para o futuro. Porque um país que não tem memória, não tem história. E ela está recitando a memória, pelo menos na parte das artes cênicas, para a história futura do Brasil. Perfeito, perfeito. Muito obrigada por sua presença. Imagina, eu que pela agradeço. Pela sua participação, foi um prazer. Muito bom, muito bom. Que papo incrível. Pessoal, fiquem ligados para os próximos episódios da Dalal e Companhia. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e até a próxima.